É muito papel, viu? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores em cerca de 1.600 anos. Pode ter sido alterada alguma coisa. Loteria, jogatina, jogo do bicho, é pecado. Se eu ganhar, tem que dar o dízimo. Vamos fazer uma balada gospel, bar gospel, tem tudo gospel hoje, né? Polidense gospel, brincadeira. A igreja de hoje não é a igreja de 10 anos atrás. Deus castiga. Os gays, e as lésbicas, e os simpatizantes, e os trans, diante da sociedade, eles têm que ter os mesmos direitos que eu tenho. Televangelistas, eles usam a mídia gay para se promoverem. Homofobia é ódio aos gays. Se o crente é homofóbico, não é crente. O crente não tem que ter ódio de ninguém porque Jesus ensinou amor. Colonna Goma. Colonna Goma. Colonna Goma. Come to my home. Colonna Goma. Colonna Goma. Olha, essa aqui é polêmica. Ixi. Na verdade, um dos assuntos mais comentados de hoje, mediante a opinião da igreja. Né? Temos aí quero até comentar sobre isso com você, não sei se você chegou a ver, o novo comercial do Boticário. Eu estava vendo agora pela manhã antes de sair de casa. Então, tá uma super polêmica, porque eles colocaram lá casais de namorados de todos os gêneros, aí colocaram lá um menininho com menininho, menininha com menininha, a mulher com menininho, enfim, todos os tipos. Sim. E a igreja, ela nunca foi tão questionada, eu acredito que a gente viu na época, a igreja foi mais questionada sobre esse assunto, né? Aqui no meu papel tá assim, ó, homofobia ou fé na Bíblia? Na verdade, eu não quero nem questionar tanto isso, né? Porque eu acredito que tem muita gente, essa é a minha opinião, eu acredito que tem muita gente que usa a fé na Bíblia para praticar homofobia. Sim. Não tô falando que são todos os cristãos que fazem isso, Sim. tem suas exceções. Mas o fato é que esse assunto, o homossexualismo, homossexualidade, homoafetismo, como você queira chamar, porque cada um fala de um jeito, né? Tem sido muito questionado. Sim. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Primeiro, homofobia é ódio aos gays. Uhum. Se o crente é homofóbico, não é crente. O crente não tem que ter ódio de ninguém porque Jesus ensinou amor. Uhum. O que eu penso a respeito disso, que até já comentei com você, o que eu penso a respeito disso é que os televangelistas, eles usam a mídia gay para se promoverem. Você acredita nisso? Que Acredito. esses pastores mais famosos que estão na política, na TV, Eles usam para se promover, não tem dúvida disso. eles acham que esse assunto é polêmico, vai promover eles, o nome dele vai ser falado. Se eu falar aqui que eu não gosto dos homossexuais, que eu acho o Jean Willis um grande Zé Mané, a minha entrevista vai pro YouTube e vai falar pastor detona os homossexuais, e eu vou ficar famoso. Verdade. Ou não vou? Mas você acha que isso é... Ah, tá, porque aí, entre os crentes, ele vai ser um herói, Exato, e ele vai ficar conhecidíssimo, exato, e os gays vão odiar ele, lógico, mas os Perfeitamente. crentes vão gostar e vão dar dinheiro pra ele. exato. Vai ficar famoso. Quem interessa pra eles é É a mídia. a mídia. É a mídia. Na verdade, eu não tenho preocupação nenhuma com os gays, com as lésbicas. Tem algum fiel que já chegou até você, falou, pastor, sou homossexual? Pra mim, não. Pra mim, ainda não tive essa experiência. Mas chegar, eu vou falar, olha, eu tenho que... A minha fé e a minha conduta... Se eu concordo com o homossexualismo, não. Eu não concordo. Mediante a Pra Bíblia, mim, você não concorda. Mediante a Bíblia, é minha opinião também. Você é preconceituoso. Eu não sou preconceituoso, é um conceito definido. Se a Bíblia tivesse liberado e tivesse lá na Bíblia, não, pode. Aí você não ia aceitar mesmo assim. Eu não ia gostar. Você não Eu ia não vou gostar, falar que eu não acha estranho. aceito, eu acho estranho. Pra mim é homem com mulher e mulher com homem. Entendi. Não é homem, Que homem, coisa, mulher né? com mulher. Mas isso é o que eu acho e sempre achei antes de ser evangélico, antes de conhecer a Bíblia, é o que eu sempre achei. Agora, a minha opinião a respeito disso é o seguinte, os gays e as lésbicas e os simpatizantes e os trans,
diante da sociedade, eles têm que ter os mesmos direitos que eu tenho. Isso é bem legal você falar, né? É bem legal porque, na verdade, essa briga toda na mídia é isso, né? O gay não pode ter direito. Não, o gay tem que ter todo o direito que eu tenho. Todo o direito que eu tenho, o gay tem que ter. Se eu ficar ofendido com 2 gays se beijando na rua, eu tenho que ficar ofendido com um casal de héteros se beijando na rua também. Iha! Não é porque, são 2 homens que estão se beijando. Se é atentado violento ao pudor porque são 2 homens, também é atentado violento ao pudor porque é um casal hétero. Então, o que o hétero tem de direito, o gay também tem. Todos são iguais perante a lei, tá? No artigo 5º da Constituição. Sendo homem ou sendo mulher, sendo gay ou sendo lésbica. Tá certo, gente. Tá aí a opinião do pastor Jefferson Fúvio sobre isso. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque dá pra falar sobre isso num programa inteiro, né? Sim. Agora, quanto a ser pecado ou não ser pecado, na minha opinião, e de acordo com a Bíblia, é pecado. É pecado. É pecado e não há dúvida de que é pecado. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E o que for fora disso é contrário ao movimento natural. E os cristãos, eu conheço muita gente que vai na igreja, é homossexual, mas vai na igreja há anos e simplesmente não consegue. É aquilo que ela é e ela não muda. O que você acha? É Deus que não mudou ela ainda porque não é o tempo? Ela que não quer? É o pastor que não teve poder para libertar a pessoa? Não teve a unção, né? Já assim pensou se eu tivesse não poder para libertar Mas as não tem pessoas? pastor que fala assim, que é a unção, homem ungido, Não, né? isso o aí- pastor que não teve a fé suficiente para libertar. Isso aí é balela de neopentecostal, esse negócio de pastor ter poder. Isso aí não existe. O poder está no nome de Jesus. Entendi. O poder está no nome de Jesus. Eu acredito que essa pessoa está... a gente fala libertação, tá? Do homossexualismo, a pessoa quer se tornar hétero porque ela quer servir a Jesus, ela quer ter um relacionamento com a igreja também, e ela não conseguiu. Isso vai de pessoa para pessoa. Não é, porque ele é gay porque ele é sem vergonha, porque ele não tem relacionamento com Cristo, porque Deus não quis mudar ela. Os pensamentos de Deus são maiores do que os meus, eu não sei o O porquê. fiel, você como pastor, você mantém o fiel lá na igreja normalmente, você não vai expulsar ele, então você não conseguiu ser liberto, sai da minha igreja que de você vai forma contaminar. alguma. Jesus expulsou alguém? Então, De não. forma alguma. Se Jesus não expulsou ninguém, eu vou expulsar alguém? Tá, De forma a pessoa alguma. pode cantar lá na igreja, na fé dela. Ela vai estar lá, ela vai tá lá. cantar, vai ouvir a palavra. Vai ouvir a palavra, Pastor, normalmente. ela vai ser cerceada do quê? Ela não vai poder participar de grupos, ela não vai poder ter oportunidade lá na frente, até porque seria sem nexo, né? Não pode. Não pode porque ela ainda tem o problema do pecado, né? O problema do pecado todos nós temos, mas ela ainda não foi liberta disso. Só que não é porque ela não pode participar do grupo, ela não pode ter uma oportunidade para falar na frente e tal, porque aí quem fuma não pode ter esse tipo de oportunidade, quem bebe não pode ter esse tipo de oportunidade, quem é amaziado não pode ter esse tipo de oportunidade. O que acontece? As pessoas vêm à igreja e falam, é só o gay que não pode, é só a lésbica que não pode. Não sei se eu posso usar o termo gay. Não pode, e era exatamente isso que eu ia falar. Eu vou jogar a pergunta, mas a gente vai continuar falando sobre isso. Porque é o que você falou, pecado todo mundo tem, não é? Sim. Porque a gente acha que pecado é só o gay, é só quem faz sexo antes do casamento, é só quem ouve a música secular. Mas e quem mente, Tá pecando também. né? E existe pecadinho e pecadão? Não, pecado é tudo do mesmo tamanho. Não existe pecado maior e pecado menor. O pecado que o homossexual comete é o mesmo pecado do mentiroso. Então, Deus não mas aí o tem uma mentiroso- escala de pecado, né? Mas o mentiroso, só porque ele não assumiu que ele é mentiroso, tipo, eu sou um mentiroso, ele pode cantar lá na frente. Aí o gay que falou, né, eu sou, não consigo, mas tô aqui, creio em Deus. Ele não pode cantar lá na frente. Porque como é que você vai provar que o mentiroso é mentiroso? Só se ele falar mesmo. Só se ele falar. Se ele falar, eu sou mentiroso, aí ele não canta mais lá na frente. Aí a gente vai sentar com ele e vai conversar. Irmão, a gente precisa resolver esse seu problema. Você precisa parar de mentir, cara. Você precisa parar de mentir, porque não dá. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo.
quem está mentindo é filho do diabo, ou pelo menos parente dele deve ser, né? Então não se... Penteado, tem Penteado, primo, alguma herança herança tem. Então o crente não deve mentir, não deve falar mal, essas coisas todas. O pecado é o mesmo, não existe... o adúltero é mais pecador do que o mentiroso. Não, estão no mesmo nível, não existe uma escala de pecado maior e pecado menor. Se não se arrepender, vai de mão Se dada, não se arrepender, vai todo todo mundo pro inferno. para as profundezas. Entendi. Inferno existe, viu? Na Assembleia de Deus a gente ainda fala dele. Meu Deus, você tinha até um calor no meu pé, brincadeira. Vamos para... Eu posso rir assim? Pode. Ué? É que as outras vezes que eu vim aqui era mais sério o negócio. Meu Deus, será que vai dar tempo? Tem muita pergunta aqui. Eu vou tentar ser mais... sucinto. Essa é uma pergunta bem legal e é uma dúvida de muita gente. A Bíblia, ela tem muitos mil anos. Quanto tempo? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores em cerca de 1.600 anos. 1.600 anos. Você acredita que ela pode, nesse tempo todo, traduções, que hoje em dia que mais tem traduções da Bíblia? Sim. Pode ter sido alterada alguma coisa que pode ser transformado uma coisa que não é verdade em... Uma coisa que é mentira em verdade. Uma coisa que é mentira em verdade, uma coisa que é verdade em mentira, uma coisa que... Entendeu, né? Entendi. Entendeu, gente? É isso. Eu acho que a Bíblia entendi. pode ter sido alterada nesses anos todos? Eu acredito que a forma que ela chegou em nós, ela chegou completa. Eu acredito na infalibilidade da Bíblia, ela é infalível. E até errei a palavra muito difícil de falar, né? Mas eu acredito que ela é infalível, eu acredito que não. Ela teve as suas mudanças e tal. A Bíblia evangélica tem uma certa diferença com a Bíblia católica, são coisa de 7 livros ou 8 livros, se eu não me engano. Mas o conteúdo dela, a história dela, o conteúdo da Bíblia toda aponta para Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre apontando para Cristo. Então, por isso eu acredito que ela está correta, ela não teve nada que transformasse o rumo da história, assim, o cara pegou a Bíblia e mudou um texto aqui e mudou tudo, não. A Bíblia... Mesmo nas traduções, porque cada país vê de um jeito, uma palavra significa outra... Não, na verdade as traduções são as mesmas, né? O que vai mudar um pouco, assim, você vai, vou lá na raiz no hebraico, no Antigo Testamento é o hebraico, no Isso. Novo Testamento é o grego. Vou lá na raiz do grego, e vai mudar um pouquinho o sentido, mas não muda, o conteúdo não muda. No final, a intenção, no final do texto... É sempre a mesma. Vai ser na mesma. É sempre a Qual é mesma. a tradução que você usa? Eu gosto da Almeida Revista Corrigida, edição de 95. Que é aquela mais A clássica. mais clássica, Que é a mais clássica. Hoje em dia saiu uma que é a linguagem contemporânea. É, A linguagem mensagem, contemporânea, você já leu, ela nova, é bem moderna. nova tradução da linguagem de hoje. Você chegou a ler essa? Você Tenho gosta? também, eu tenho. Não, eu gosto da Almeida Corrigida. Acho que é Você porque eu já prefere comecei a ler ela desde o início da minha conversão. Mas eu tenho todas essas, leio, assim, para comparar textos, é muito Na hora de bom. preparar uma pregação, você vê Sim. ela vai no hebraico, vai na... Eu tenho a Bíblia em hebraico, eu tenho a Bíblia em grego, tenho em inglês também. É importante você ter esse tipo de preocupação, porque na hora de pregar, não fala qualquer coisa, né? Não se Porque fala... quanto mais completo for... Melhor é. Melhor é, né? Porque hoje em dia a gente tem um problema, né? A gente tem um problema chamado neopentecostalismo. O que é o neopentecostalismo? Seria isso, pelo amor de Deus. Você não sabe o que é o neopentecostalismo? Danone. Tem aí? Tô afim. Na verdade, o neopentecostalismo é invencionista no evangelho. O sujeito abre lá um texto clássico Nossa, qualquer. coloca o dedo. Assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo. Aí ele fecha o olho e vai... O Espírito me usa nesse momento, não estudou nada. Não estudou nada, não leu nada, não sabe quem é Amon, não sabe de nada. Ele não sabe quem é Amós, ele não sabe nem quem foi Jesus, na verdade, né? Ele sabe que Jesus foi crucificado lá, mas ele não sabe nem quem foi Jesus. Medo toma cuidado, galera, porque tem muita gente assim hoje. Muito cuidado, porque na verdade você vai na igreja, o sujeito lê um texto qualquer, aí ele fala, Deus está me revelando aqui nessa noite que tem uma pessoa que está doente. É balela, é mentira. Pastor, você está falando isso assim, é mentira, é balela, conversa. Mas você acha que essas pessoas podem ser chamadas dos falsos profetas de hoje? Não. Podem. Pode ser. Podem. Que fala na Bíblia. Pode ser. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala aos Romanos, ele diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai em uma igreja que não tem pregação da palavra, que não tem exposição da palavra, você está perdendo seu tempo.
Tá sendo enganado. É a mesma coisa que você ir a uma cartomante, a uma cigana para ler a sua mão. Poxa, que sério isso, É galera. a mesma coisa, porque você está indo lá, tô vindo aqui porque eu quero receber uma revelação. Que Deus tem que falar comigo. Espera um pouco, você falou aqui no começo, a hora que você estava apresentando, que Deus é maior do que a gente. Então Deus fala Sim. comigo se Ele quiser. Ele já deixou a palavra dele Não para falar é com a gente que usa Deus, é Deus que usa a pessoa. É Deus que usa a pessoa, quando Ele quer. É que a palavra usar também fica uma coisa assim, né? É. Mas ele transmite o que ele quer para as pessoas, através Sim. de quem ele quiser, na hora que ele quiser. Sim. Não é quando a pessoa quer. É que, na verdade, foi o que eu falei, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, em cerca de 1.600 anos. Toda a Bíblia aponta para Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então você percebe que é um trabalho muito grande que Deus teve para preparar a Bíblia. Você concorda? Né? Sim. É um trabalho muito grande que Deus teve para preparar a Bíblia, para apontar para Cristo, para ensinar quais são os preceitos e as leis dele, para o sujeito chegar na igreja e lançar um monte de profecia e não ensinar nada para o povo. Então, ou seja, Deus perdeu os 1.600 anos à toa porque não precisa da Bíblia. Eu tenho a revelação aqui comigo. Sem contar que antigamente era bem mais difícil de escrever, viu, galera? Não tinha iPad. Não tinha iPod. Pra galera, pra lá, Paulo, né? Não tinha pra ele ficar Não tinha digitando lá as iPhone, ideias. não tinha nada, era na pena, né? Era na pena. Era na pena. Então, é uma situação complicada porque a igreja no Brasil, ela não cresce, ela tem inchado. Ela tem inchado e tem muita gente sofrendo por causa dessas, entre aspas, revelações que recebeu. Não se cumpriu, porque não era Deus. Não se cumpriu, a pessoa fica frustrada. Ela se frustra com a igreja, se frustra com Cristo, se frustra pessoalmente e acaba perdendo a vida. Que tem isso, hein, gente? E isso é uma realidade que você conhece. É verdade. Agora, uma coisa que eu queria falar pra vocês, só pra terminar esse assunto então. A gente pode definir assim. A Bíblia, você falou que é toda apontada pra Jesus. Sim. A pessoa tá lá em casa e fala assim, mas é falso profeta. Como eu vou saber se a pessoa é falso profeta ou não? Então, teoricamente, se a pessoa não prega Jesus, Sim, eu posso ler o que ela fala... Posso ler um texto? Pode. 2 Timóteo, capítulo 4, diz o seguinte, isso aqui é capítulo 4, versículo 3. Essa foi a última carta que Paulo escreveu antes de morrer. Ó, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é a Bíblia, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades, e se desviarão da verdade, ouvindo as fábulas. Então é isso que acontece, o povo quer ouvir bênção, quer ouvir vitória, Deus vai te abrir uma porta, não sei o quê, se esquece do que está escrito aqui, e amontoa-se os falsos profetas, os falsos mestres, eles crescem por causa disso. Galera, vamos tomar cuidado então, é porque às vezes você está sofrendo, não sabe nem porquê, é porque você está ouvindo coisas nada a ver de Jesus, sobre Deus e sobre a Bíblia, e aí sua vida tá ruim, você nem sabe por quê. É isso, às vezes você tá seguindo uma coisa que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus, você tá seguindo uma pessoa, uma ideia de um ser humano, não de Deus. Fica a dica aí, tá pra você. Meu Deus, o assunto tá ótimo. Mas assim, eu vou fazer um jogo rápido agora com você então. A gente vai pegar o papel e a gente fala rapidinho o assunto, porque o assunto rende, meus queridos. Vamos lá então, jogo rápido, você tira o papel. Deixa eu só fazer um adendo ao assunto antigo, Pode falar. Anterior. Não é que eu não acredito em profecia, eu acredito em profecia, mas eu acredito primeiro na palavra. Isso aí. Tá difícil pegar o papel. Vamos lá. Quem não vai pra igreja, mas aceitou Jesus, mas não vai pra igreja, vai pro céu mesmo assim? Eu tenho que ir na igreja, senão eu não vou pro céu. O escritor aos Hebreus, ele fala, não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns. Então é necessário que se vá para a igreja, é necessário que se congregue. Uma igreja saudável. Uma igreja saudável. Uma igreja saudável, por favor, uma igreja saudável. Não vá em qualquer igreja, não acredite em qualquer um que se diz pastor por aí. Procura saber se ele é pastor mesmo, se ele conhece o que ele está falando, tá? Tá certo. Deus castiga? Tem gente que acha que sim. Acontece uma coisa lá na África. Na África tem magia negra. É Deus que tá pesando a mão neles. Deus castiga? Deus não castiga, o homem colhe o que planta. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Foi o que eu falei que Paulo fala aos Gálatas, né? Ninguém se engane, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Já diz o ditado, né? Quem planta vento, colhe tempestade.
acreditam. Não é Deus que vai lá, hoje eu vou castigar ali Botucatu, dá muito frio pra eles, cidade, dá muito sono pra esse povo, que não vou agitar essa cidade. Brincadeira. Então não é Deus, é a pessoa que tá colhendo. A pessoa tá colhendo o que ela plantou. Entendi. Mais uma. Dessas Tá forças, vivo o papel? Tá vivo o papel, isso aqui deve ser chique. É um papinho que dá medo, esse aqui dá medinho na galera. Estamos aí, muitas pessoas, muitos profetas, muita gente, muitos pastores já acabaram com o mundo várias vezes. Vamos falar, fim dos tempos. Estamos perto mesmo. Tá chegando o fim mesmo. Porque 2000 era pra ter acabado, não acabou, estamos em 2015. Até 2000 irado e 2000 não 2012 não acabou de novo, já estamos em 2015. A Olimpíada tá chegando. Na verdade, os sinais apontam para a volta de Cristo. Só que eu não posso falar assim, Jesus vai voltar dia 31 de dezembro de 2015. Não. A respeito daquele dia e hora, o próprio Jesus diz, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo eu que sou o filho, senão o próprio Pai. Pra galera entender, os evangélicos acreditam que o fim vai começar, vamos dizer assim, quando Jesus voltar. A igreja vai ser arrebatada, né? Aí Jesus vai voltar, a gente vai participar dos 1000 anos. Aí vai ter um outro programa pra gente falar disso tudo, tá? Isso, porque precisaria de um outro toda programa. uma história. Tem toda uma história que é a respeito do arrebatamento. Grande tribulação. Besta, falso profeta. Marca da besta. Sim. Para as pessoas terem medo agora, não sei. Era bom firmar com Jesus e ficar preparado para a volta dele. Ele está prestes a voltar. Ah, pastor, você vai me dar uma data? Não tem como. Não há forma. Dá um gelinho, dá um friozinho na barriga, mas tamo aí. Jesus está perto de voltar, só não sei quando, mas logo ele volta. O desejo do cristão tem que ser maranata, a hora vem, Senhor Jesus, que volte logo. Por mim que voltasse agora, a gente nem terminava a entrevista. Fica esperto, não, preciso casar antes. Vai lá. Esse Rafael é terrível. Vamos lá. Aqui... pastores polêmicos, que você já falou. Que são os pastores que estão lá na TV, oportunistas e tal. Acho que já falamos bastante. Já falou bastante, né? Não precisa acreditar em tudo que eles falam, não. Não, eu que pego. Meu Deus do céu! Vai lá. Esse aqui eu vou deixar por último. Beleza. É que é um assunto atual, então eu vou deixar por último. Esse aqui também é um assunto que dá pra gente ficar falando muito, mas assim, cachê altos de artista gospel. Cantores que cobram valores altíssimos pra cantar nos eventos. O que você acha disso? Eu acho que o obreiro é digno do seu salário. O apóstolo Paulo ele fala, o obreiro é digno do seu salário. Porque ele está falando de quem prega, né? Ele fala aquele que ministra a palavra de dupla honra. Porque eu acho que tudo que é exacerbado é errado. Como é que eu vou cobrar 60 mil reais para cantar numa igreja? Que igreja que vai pagar? Tem cantores que cobram. Então tá errado. Porque isso não é mais evangelho, isso aí é mercado. Tornou-se um mercado. A gente tá aqui porque a gente chama evangelho, lá. Mentira, não dá os 60 mil dele para ver se ele vai. Então ele não é servo mesmo. Eles usam o termo levita, né? Se ele soubesse, na verdade, o que significa levita e qual é a etimologia do nome levita, ele nem não cobrava. Não cobrava. O levita, na verdade, ele era sustentado pelas outras tribos, ele ficava só no templo. Só que o levita não era cantor, o levita era aquele que limpava a sujeira dos animais. Bem igual hoje, né? Bem igual o camarim, não chega perto. Não tem nada. Esses que cobram essas fortunas, esses que se colocam como artistas, né? Eles são iguaizinhos aos artistas seculares. Então ele já está falando, ele é artista, ele não é servo. Não é que eu não acredito que o artista gospel não tem que ser bem tratado. Claro, se ele vai num evento que todos os artistas estão sendo bem tratados... Não, ele também tem que ser bem tratado. Só que da mesma maneira que teve uma banda que veio aí que eu fiquei sabendo que eles são os grandes de uns malas. Maltrataram todo mundo. O artista gospel vai maltratar todo mundo também? Tem que fazer diferença. Ele é servo. O que o servo faz? Serve. Servir. Então, se não está servindo, não serve. Acho que tem mais um só. E esse último aí que você aqui. escondeu. Isso. E que caiu, inclusive. Eita, tem mais dois então. Pera aí que a gente já pega. Esse aqui eu vou deixar por último também. Então, os dois últimos. Aqui. Vai deixar por último. É o último. Não preciso mais desse saco. Ó.
Eu quero terminar então com esse aqui que é mais tranquilo, mas antes a gente vai falar de um assunto que hoje está acontecendo o julgamento daqueles donos da boate lá de Santa Maria, sabe, da Boate Kiss. Sim. Eu lembro que na época muita gente falou assim, aqueles jovens eram pecadores e aí eles foram queimados. Então você, jovem, vá para Jesus antes que Deus te queime também numa boate. O que você acha desse tipo de pensamento e que não é só isso? Existe uma galera aí do extremismo dentro das igrejas que vê em Deus assim. Que Deus está matando todo mundo, que Deus já está de saco cheio da humanidade e que ele vai tacar fogo em tudo se você não ficar esperto. É complicado essa pergunta. Não foi Deus que tacou fogo na boate de forma nenhuma. A boate que estava com os problemas técnicos lá e pegou fogo. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é o culpado de todos os males e de todas as benéfices. Não é. Foi o que eu disse em algumas perguntas atrás. Deus castiga? Não. O homem está semeando o que plantou. Está semeando o que plantou. Deus teve culpa lá? Não. Deus podia ter intervido? Podia, mas não interviu. A vontade de Deus é soberana. Não foi Deus que mandou fogo para a boate. Os jovens que estão lá são pecadores. E se você não se converter, não parar de tomar cachaça, não parar de se prostituir, Deus vai te matar, vai pegar um raio lá e vai mirar sua cabeça e vai tacar o raio. Não é assim que funciona. Isso é extremismo religioso. Extremismo religioso é só você pôr Oriente Médio e ver o que faz o extremismo Eu lá. acredito que é mais ou menos isso, né? Mas eu acredito que isso está muito relacionado ao amor. Tem gente que não conheceu o amor de Deus ainda, verdadeiramente. Porque quando você conhece Deus, você já conhece o amor dele, de verdade. E esse amor te transforma a ponto de você não pensar esse tipo de bobeira, né, sobre o próprio Deus. É o que a gente estava falando. Porque o amor vai totalmente em desencontro a tudo isso. Sim. O amor, quando você ama, você vai estar orando para Deus salvar aquelas pessoas, não para Deus matar aquelas pessoas. É diferente. Mas o que acontece? Por que as pessoas não conhecem o amor de Deus? Porque é o que a gente falou agora há pouco, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Do jeito certo. Do jeito certo. Eles pensam que conhecem, mas não conhecem. Não conhecem. Eles conhecem superficialmente. Então, aí como conhecem superficialmente, eles veem um Deus carrasco, um Deus Na que verdade, mata. eles veem os pensamentos, os sentimentos deles, eles projetam em Deus. Tipo, o que eles sentem, o que eles têm vontade que aconteça. Tipo, não, eu tô aqui na igreja todo domingo, não aguento mais estar aqui e eles estão lá na boate, então eles têm que queimar mesmo, porque eu tô perdendo essa diversão e eles têm que queimar. Mas tem gente que pensa assim, que na verdade não está servindo a Deus por amor, está servindo a Deus por obrigação. E quando se vai à igreja por obrigação, acaba se tendo esse tipo de pensamento. Você percebe, hoje a nossa vida é muito aberta, né? Facebook, Twitter, Instagram. E eu percebo isso no Facebook, às vezes a pessoa tem alguma frustração, e aí ela posta. Esses dias mesmo eu li alguém postando, minha vontade às vezes é desviar da igreja para descer a porrada nessas pessoas que falam mal de mim. Então você percebe que essa pessoa não teve um encontro com Cristo, ela teve um encontro com a religião. E a religião, ela não transforma a pessoa. A religião, ela faz a pessoa mudar a forma de se vestir, ela faz a pessoa não frequentar mais boate, faz a pessoa não beber mais, mas ela não transforma o caráter da pessoa. E aí ela fica pior ainda. Fica pior. Ela fica irritada, fica chata. Tá vendo? Ela cria um problema, porque a religião, ela não transforma. O que transforma é Cristo. A religião, ela engana, mas Jesus transforma. Eu costumo dizer que quando Jesus entra na vida da pessoa, o caráter da pessoa é mudado. Então, se ela desejava mal, ela não deseja mais. Se ela mentia, ela não mente mais. Se ela roubava, não rouba mais. Se a pessoa não teve o caráter mudado, ela não teve um encontro com Cristo. Com Deus, de verdade. Ela está só frequentando a igreja, mas ela não teve um encontro com Cristo ainda. Fica a dica aí pra terminar, minha gente. Que papo muito louco foi esse. Uma pergunta light. Precisa deixar por último, deve ser mesmo. Pra gente mesmo. terminar assim, não, é light, pra você ficar tranquilo. Pastor tem amigo? Tenho. Poucos, mas tenho. Eu já conversei com um amigo meu pastor e ele falou pra mim, Rafael, é muito difícil pastor ter amigo. Porque difícil. Uma que as pessoas têm medo de chegar perto. Uma que as pessoas ou elas vêm com uma intenção diferente, por interesse de alguma coisa, de querer ter status, porque eu sou amigo do pastor. E aí, pastor termina tendo uma dificuldade imensa pra achar alguém pra desabafar. Porque às vezes o próprio pastor tem medo de desabafar, porque, meu Deus, se eu vou desabafar isso aqui, e aí se a pessoa espalha.
É mais ou menos isso? Na verdade, a gente aprendi isso com o meu pastor presidente. Meu pastor presidente, para quem não sabe, é o pastor Rubem Oliveira Lima. Eu aprendi com o meu pastor presidente que o pastor, ele é um palhaço. Como assim? Eu pensei que fosse só eu. A mãe do palhaço está em coma, quase morrendo. Ele está no circo fazendo os outros darem risada. Entendi. Então o pastor, ele tem que ir para a igreja, por mais difícil que esteja a situação dele, ele tem que ir para a igreja e trazer uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra de amor. Então o que acaba ficando difícil para o pastor ter alguém para desabafar, porque o que você espera do pastor? Fortaleza, o pastor vai ter sempre uma palavra para mim. Como é que eu vou lá desabafar para a pessoa? Não, você não sabe, tá difícil hoje. Então, na verdade, o pastor desabafa sempre para outro pastor. Que aí um ajuda o outro, né? Um segura. Com a mulher também. A mulher. Porque a mulher sofre com a gente, né? Já sofre demais, já. Sofre demais, já sofre. Ela já sofre que ela vê. Então, que ela não vê, é melhor a gente não deixar ela saber também, né? Entendi. Galera, esse foi o papo aqui com o pastor Jefferson Fúvio. É Fúvio, né? Eu achava que era Flúvio. Não sei porquê. Fúvio. Eu gostei muito e eu quero pedir pra você aí, se você gostou, por favor, deixe seu comentário aqui, dá um like, compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas aqui com essas dúvidas que foram tiradas. Eu tenho certeza que você tirou muitas dúvidas. Eu mesmo tirei muitas dúvidas aqui com ele. E se você tá afim de ver mais pessoas virem aqui, pode ser, quero ver um pai de santo aqui no programa. A gente traz também para perguntar. Ué, às vezes você tem dúvida aí sobre essa religião. Eu tenho um monte de dúvida. Tem um pouco de meter, mas a gente traz também. Beleza? Muito obrigado. Se quiser deixar. Quem quiser me adicionar no Facebook é Jefferson Fúvio, é fácil de achar, vou estar lá bonito assim, de lado. Tá? Fique à vontade para me adicionar no Facebook, me seguir no Instagram, essas coisas todas aí. Sou chique, também tenho, tá? É isso aí, o pastor também tem Instagram. Posta a foto no espelho lá, assim, com a Bíblia. Ah, não, né? Pensa o biquinho, ó. E eu queria passar o endereço da nossa igreja central, onde o nosso pastor é o pastor Rubem Oliveira Lima. Não vou escrever porque dá muito trabalho, então presta atenção no que ele fala. Não, escreve depois, poxa. Eu notei aqui porque eu nunca lembro o número. É Rua Nicola Zapponi, 1481, no Parque Imperial, pertinho do shopping ali, ao lado da antiga transportadora do Marcola. Os cultos lá são as quartas, 19h30, sexta, 19h30, domingo às 9 da manhã e domingo às 19 horas, tá? Se você não puder ir até o Parque Imperial, eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus em Botucatu também, no bairro do Comerciários 1, Rua Nilson Santos Jacobina, 229. Cultos terças e quintas, 19h30, domingo às 9 e domingo às 19. É isso aí, tem que pagar? Paga nada. Então tá bom. Muito obrigado, Jefferson. Este foi o Cola na Goma de hoje. É isso aí, Deus abençoe. Então, até a próxima, galera. É nóis! Sobe o crédito. Aproveito também para citar aqui, ó. Você tá vendo essa camiseta que eu tô vestindo? Louca, né, mano? O bagulho é louco. Mano, isso aqui é hard play. Se você tá afim de adquirir também uma dessa ou dos vários modelos que essa marca pode te oferecer, entra lá na loja Hardplay, no site.com.br, lojahardplay.com.br, e você vai conferir todos os modelos que são muito legais. Confere lá que você vai ver que eu não tô mentindo, beleza? Depois você me fala lá qualquer coisa, ou então você chama o Thiago lá no Facebook e reclama pra ele. É isso daí, é nóis, então acabou os anúncios. Now follow my intuitions, what you wishin'? See, I'ma keep you up all night.